Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre o exercício físico como forma de tratamento de doenças, principalmente doenças crônicas. E nossos convidados hoje, do Entre Aspas, professor Emerson Zequim, que também é coordenador e professor do curso de Educação Física da UNAEB. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Muito obrigado pelo convite, uma honra poder participar. E professor Cássio Mascarenhas, que é educador físico e professor do curso de Educação Física da UNAEB. Professor Cássio, muito obrigada também pela sua presença aqui no Entre Aspas. Obrigado pelo convite. Estamos abrindo hoje o nosso semestre falando de exercício físico, né? Eu acho que a gente sempre vem falando muito, a mídia vem falando ao longo de algum tempo, né? Antes a gente não se falava tanto nessa questão. E a gente vem falando muito, eu lembro como jornalista e como repórter de rua, a gente sempre falando, olha, exercício físico é importante, é necessário as pessoas fazerem em qualquer idade. Mas, mesmo assim, nós temos dados alarmantes da Organização Mundial de Saúde, em que a inatividade física é o quarto principal fator de risco de mortalidade global e provoca 6% de todas as mortes. É isso mesmo? É isso mesmo. E a mudança desse cenário depende de uma mudança de comportamento das pessoas, né? Questão de conscientização em relação à necessidade do exercício. E quando a gente fala em exercício físico para doenças crônico-degenerativas, ela tem uma palavrinha mágica aí que é a regularidade. Nós temos que ter regularidade na execução desse exercício físico. Exercícios ou atividades esporádicas não trazem os benefícios necessários e esperados para controle dessas patologias. Daí... É só assim, até para pontuar, quando a gente fala dessas patologias crônicas, quais são elas? Nós temos a obesidade, né, que hoje é considerada uma patologia, a diabetes, osteoporose, alterações metabólicas como hipertensão arterial, né, síndrome metabólica, são fatores que realmente têm uma interferência muito positiva quando na prática do exercício físico regular. E quando a gente fala em exercício físico regular, professor Cássio, né, até para trazer aqui para a nossa discussão, né, o que é isso regular? Né? Quanto tempo, né, eu devo fazer esse exercício, a quantidade de horas, semana, como é que é isso? Existem algumas diretrizes, algumas recomendações gerais, até alguns documentos que vão pontuar rigorosamente isso. O que significa uma prática regular de exercício físico? É uma prática que envolve uma frequência mínima, normalmente em torno de 3 dias por semana, com um tempo semanal, pelo menos, né, de 1h30 a 2 horas por semana. Isso é o que nós entendemos como exercício físico regular, dentro então de uma carga mínima de treino, para que a pessoa possa, a partir daí, promover no organismo um conjunto de mudanças, de adaptações que vão, eventualmente, reverter numa melhora do funcionamento e, obviamente, a partir daí, ou na prevenção, né, da instalação dessas doenças crônicas, ou na melhora do quadro clínico dela. É fundamental que o exercício seja feito com uma quantidade mínima e uma intensidade mínima durante a semana para que essas mudanças possam ser promovidas no organismo. Senão ele passa a não ter nenhum tipo de efeito do ponto de vista de melhora da saúde, promoção, né, da saúde, prevenção de doença e tratamento em si de algumas doenças. Entendi. Mas assim, se a gente for falar, por exemplo, agora especificamente assim, obesidade, né? Então a pessoa vai ao médico e ele tem um sobrepeso ou sim, obesidade, né? Essa questão. E aí o médico fala, você precisa fazer exercícios físicos. Ele sai pela rua fazendo esses exercícios físicos? Então, atualmente... É uma questão, né? Porque a gente vê muita gente assim, bom, o médico mandou, vou pegar o meu tênisinho e vou lá fazer meu Cooper, vou lá pra rua. Ou vou correr, ou vou andar, né? O número de obesos, ele é crescente, né? Nessa última década, a gente observa um crescimento bastante expressivo em relação ao número de obesos. E o brasileiro está crescendo junto, exatamente. No Brasil, hoje, nós temos aproximadamente 55% da população brasileira acima do peso. 55%? 55%. A projeção para 2020 é de 60% da população acima do peso. Nossa. E a projeção para 2030 é de aproximadamente 40% a 50% de obesos. Não é sobrepeso, é obesos. Obesos. Então, quer dizer, só aumentando.
Só aumentando. Dentro dessa porcentagem que o Cássio coloca, nós temos excesso de peso e obesos. Mas para 2030, né? A projeção para Só para a gente pontuar quem está assistindo a gente aqui, né? Porque a gente já está falando sobre isso e eu também comecei a falar, né? Qual é a diferença entre sobrepeso e obesidade? Os dois são doenças? O que se usa como critério de classificação, né, de sobrepeso e obesidade é o índice de massa corporal, que é o peso, né, dividido pela estatura ao quadrado. Até um valor de 25, isso é normal. De 24,9, né, de 25 a 29,9 é sobrepeso. Então, se a pessoa pegar o peso corporal dela, dividir pela estatura dela, pela altura ao quadrado, ela vai encontrar esse valor. A gente chama isso de índice de massa corporal. Então, entre 25 e 29,9 é sobrepeso. É excesso de peso, mas não é ainda classificado enquanto obesidade. A partir de 30 é obesidade. E aí vem obesidade grau 1 até 35, obesidade grau 2 até 40 e obesidade grau 3 ou mórbida acima do 40. O que significa dizer que a partir de 30, e por que esses valores? Porque é onde se encontra realmente o maior conjunto de doenças associadas, de comprometimento, né, funcional, de aumento de risco cardiovascular, metabólico e por aí, por diante. E por aí vai, né? E por aí vai. Porque não é uma coisa só, né? Quando aparece, né? O diabetes, a pressão e a questão cardíaca, né? Por isso também a obesidade é encarada já atualmente, a obesidade, portanto o IMC acima de 30 é encarada enquanto uma doença metabólica e que é fator de risco primário para uma série de outras doenças também metabólicas, como por exemplo o diabetes e doenças cardiovasculares e vários tipos já cientificamente comprovados de câncer, né, diretamente associados ao excesso de peso crônico, né, ao longo de um tempo da vida. Aí. Alguns anos mantendo um estado de obesidade, principalmente central na região abdominal, tem já, né, comprovação científica de um risco aumentado e uma probabilidade maior de desenvolver vários tipos de câncer. Então a obesidade é realmente um perigo. E uma vez caracterizada o excesso de peso, a obesidade e as patologias associadas, a prática do exercício físico, e é o que o professor Cássio coloca, tem a necessidade de ter intensidade e volume adequados. Eu fiz aquela pergunta até que a gente caminhou por outro lugar, né? Você voltar, né? Quer dizer, eu recebi, né, essa do médico, olha, você está ou com uma sobretaxa, ou você está obeso, você tem que fazer exercício físico, né? Justo, e daí a importância do profissional de educação física na orientação, na prescrição, na avaliação das patologias, riscos, enfim, todas as variáveis que estão associadas à prescrição desse trabalho. Sair fazendo exercício de maneira aleatória, né? Que eu falei, né? Vou sair pelo meu bairro, vou pegar meu tênis e vou sair por aí. Muitas vezes as intensidades, os volumes necessários para a melhora não são atingidos por falta de controle, de orientação, enfim. Então há a necessidade dessa prescrição, dessa orientação, dessa supervisão para que o exercício realmente traga resultado positivo, o resultado esperado no controle, na prevenção, inclusive, dessas patologias, né? Eu penso também que por Ribeirão Preto ser uma cidade muito quente, nós já estamos falando de pessoas que têm uma doença crônica, eu acho que também teria que ter esses cuidados, né? Na hora de você sair, na questão, por exemplo, devo me alimentar, né? A questão do calor da cidade, ou do próprio uso do tênis, quer dizer, eu não sei, né? Como que a gente orientaria quem está assistindo a gente agora. Se o indivíduo já tem alguma dessas patologias, obviamente ele não deve fazer exercício de forma aleatória, indiscriminada, mas de forma nenhuma. Se ele já é portador de algum tipo de doença crônica, de forma alguma ele deve começar a prática do exercício sem uma orientação profissional. E nessa é a hora do profissional de educação física consciente e conhecedor desse quadro clínico e das relações do exercício com esse quadro clínico, óbvio. Essa não é a hora desse indivíduo se aventurar a praticar exercício, que, na verdade, simplesmente porque houve uma recomendação de que o exercício, porque nessas questões, doença cardiovascular, por exemplo, hipertensão, doença arterial coronariana, diabetes, o exercício não é um fator a mais, o exercício não é uma recomendação, o exercício é um tratamento, o exercício é um remédio. Ah, tá. E isso precisa ser bem aplicado colocado, numa dose absolutamente adequada, correta, para que tenha somente benefício. Porque existem riscos da prática do exercício por parte de indivíduos portadores de alguma doença crônico-degenerativa. A gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Existem riscos. O profissional tem que estar, obviamente, consciente desses riscos e existem os benefícios.
E a partir daí existem as indicações e as contraindicações. Quem vai saber disso? Só o profissional. E boa parte das pessoas, mesmo que ainda não sejam portadoras de algum tipo de doença e queiram fazer simplesmente por uma questão de prevenção, e até porque eventualmente já estejam ganhando peso, Sim. Ou já estejam num quadro de obesidade, precisem perder peso, tem um estudo, por exemplo, que foi feito nos Estados Unidos com indivíduos que são praticantes, a gente chama de praticantes espontâneos de exercício. Fez-se um teste com esses indivíduos para ver qual era o nível de aptidão física deles, capacidade cardiorrespiratória por meio de um teste que é do VO2 máximo. E aí colocou essas pessoas para fazer o que elas já faziam. Então faz agora a sua prática de exercício. Pra gente ver como é que... Vamos ver exatamente onde ela vai, que intensidade relativa como é que teu daquilo que ela organismo tem. vai responder, por exemplo. Do que ela tem, qual a intensidade que ela escolhe. 70% das pessoas, a intensidade auto-escolhida para a prática do exercício é a que não promove nenhum tipo de adaptação. Entendi. É a do conforto metabólico, respiratório e cardiovascular. Só serve para passar o tempo e gastar alguns poucos quilocalorias. Entendi. Então não é um exercício físico, é uma atividade Não é aquilo que a gente está física. falando desde o início, assim, como um tratamento Isso que não você é remédio. colocou. Isso não é remédio, isso não emagrece. Entendi. Isso não promove um emagrecimento efetivo. Que todo mundo acha. Porque tem muita gente que fala assim, gente, mas eu Tô ando caminhando, todos os tô dias, caminhando. eu faço isso todos os dias e não emagreci 1 quilo, não tem isso? Todo mundo reclama, não é? Justamente. E também pela escolha de exercício, como você coloca, a caminhada, né? E houve um tabu aí na área, né? Que o exercício localizado, exemplo da musculação, não contribui, né? Vai aumentar o peso, enfim. Hoje a gente sabe, muitos estudos mostram, né, a necessidade do aumento de massa magra no controle da obesidade. Quando eu aumento a massa magra, eu tenho uma possibilidade maior, e aumento de massa magra, aumento de músculo, né? Que aí é a musculação. Justo. Né? Que Eu aumentando a musculatura, o meu gasto calórico basal, ele sobe, ele aumenta. Então, Mas engraçado, né? Por exemplo, eu sempre falei isso. Então, quer dizer, para emagrecer, eu tenho que andar. tem que fazer o aeróbio. E não é isso? E hoje nós temos certeza absoluta da necessidade dos trabalhos localizados nessa proposta. Que também A exemplo consome. da musculação, para aumentar essa massa magra. Aumentei a massa magra, aumento o gasto calórico basal. E quando eu estou fazendo essa massa magra trabalhar em qualquer que seja a modalidade aeróbia, o meu gasto é ainda maior. Quanto mais musculatura, mais gasto calórico. Entendi. Se eu faço essa musculatura atuar, eu tenho um gasto maior, o que me facilita o emagrecimento. Por isso um profissional, né? Porque, por exemplo, eu aqui como muita gente pensa, falaria na hora, para emagrecer você tem que fazer uma corrida, ou pegar uma bicicleta, né? Uma esteira. Não, musculação é só para delinear o corpo. E a né? relação que foi feita por muito tempo eu vou fazer musculação, o meu peso corporal vai subir, né? Porque eu vou ganhar musculatura. Eu não quero que o peso corporal suba, eu quero reduzir o peso. E aí nós temos que distinguir os tecidos. O que é que está aumentando? É a musculatura e o que está reduzindo é a gordura. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala em redução de gordura corporal. E aí entra aquilo que a gente falou. Pode ser um exercício errado? A escolha. A escolha errada, por isso um profissional. Pode ser o exercício errado, a intensidade errada, o tempo, o volume errado, a frequência, a combinação errada. Quer dizer, o exercício ele é algo que ele só promove mudanças na medida que ele é criteriosamente composto dentro de um processo. E que nunca pode ser estático, isso é um processo dinâmico. Não adianta a pessoa tentar encontrar um exercício. É a caminhada. Caminhada é um exercício diante de um cenário extremamente vasto de possibilidades e de necessidades. Então, caminhar é o exercício. Treino é uma coisa completamente diferente. O exercício é o elemento central do treino, mas ele é só um exercício. Ele precisa de um método, de uma intensidade, de um volume, de uma individualização, de uma evolução quase que semanal, para que o organismo continue mudando e o quadro clínico seja finalmente alterado. Existem possibilidades plenas e absolutas com o exercício de alguém que tenha, por exemplo, uma glicemia de jejum de 140, 150 miligramas por decilitro, voltar para 80, 90. Mas não é caminhar. Entendi. Não é assim, né? Faz a caminhada que é bom. Que Seria a mesma resolver... coisa que eu dizer para alguém, toma um remédio vermelho que melhora o seu quadro. É cor vermelha. Toma um remédio 2 vezes por dia.
Não é assim que as coisas funcionam, né? E a gente tem uma mania de simplificar, né? E você falou uma questão importante também, individualizar o exercício, né? Porque Sempre, também tem aquela questão dúvida. assim, abro a revista e fala, esse daqui emagrece. Isso é Aí todo mundo criminoso. sai, né? Isso é criminoso. É Isso jamais criminoso? deveria ser feito. Isso deveria ser proibido, inclusive. A prescrição de exercício no Facebook, numa revista, alguém colocar, olha, siga a rotina de exercício de não sei quem. Isso não pode. Siga a alimentação de não sei quem. Não pode. Isso acaba influenciando o comportamento de uma forma que pode ser até muito perigosa para uma pessoa Mas qualquer. isso é o que a gente Porque mais qual é o encontra, a tal das problema, blogueiras, eventualmente, né? Ela vê lá alguém numa revista qualquer com uma série de exercícios de força para fazer em casa, mas se essa pessoa tem um problema, por exemplo, na coluna, ela tem uma cifose, ela tem uma escoliose e isso é contraindicado para ela, ela não sabe. Então o exercício não pode jamais ser feito dessa maneira. A atividade física, que é uma outra coisa, ela deve ser estimulada. O profissional que conduz o programa de exercício físico ensina para essa pessoa qual é o conjunto de atividades físicas que ela pode fazer e a partir daí, no dia a dia que ela não estiver com o profissional, ela faz atividade física absolutamente orientada pelo profissional que a conhece, porque fez todo o conjunto de avaliações. E sabe o que ela tem, qual que é o limite pode, o que ela deve, dela. o que ela não deve, o que ela não pode. Aí ela vai ser uma pessoa fisicamente ativa, com orientação profissional em 100% daquilo que ela fizer. Fora e dentro do programa de treinamento dela. Então ela tem os momentos com o treinador, com o profissional, na academia, em qualquer ambiente que seja. E tem um momento fora, que esse é um momento importantíssimo. O momento fora. Ela pode estar indo 2, 3 dias por semana ali. Mas ela pode ser ativa por 7 dias, sob a orientação e estimulação desse profissional. E não ficar buscando algum tipo de exercício ou de prática nas mídias ou nas revistas, enfim. Isso é algo que deveria rigorosamente ser proibido. Eu queria que a gente voltar daqui a pouco nesse assunto, que eu acho que é muito importante, né? Mas a gente vai rapidamente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com Entre Aspas e o assunto e debate de hoje é o exercício físico, não apenas no tratamento de doenças crônicas, mas também na questão da qualidade de vida. E agora no nosso intervalo, a gente já fez quase um Entre Aspas, né, aqui. E eu levei uma bronca e algumas pessoas sedentárias aqui, né? O nosso cinegrafista ali também. Pois é. E eu queria que vocês repetissem isso que a gente falou aqui no intervalo sobre a questão do sedentarismo, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de assumir ou de iniciar um exercício físico? Acho que essa relação ela passa pela escolha de exercícios, né? E esse exercício escolhido, ele tem que gerar prazer para a pessoa que realiza. Esse é um ponto importante. A pessoa tem que se sentir bem em realizar aquele exercício. Quando é um exercício imposto de maneira na execução, em uma atividade que ela não gosta de fazer, é pouco provável que ela se torne adepta a essa atividade, a esse exercício. Então, eu acho que a escolha é fundamental dentro de uma condição de prazer dessa pessoa. Dessa forma, aí sim a gente tem possibilidade de fazer os controles, de orientar o volume, a intensidade que seja dessa atividade para trazer resultado, né? Quando associamos essa relação de bem-estar, de prazer na execução, normalmente as pessoas se tornam adeptas ao exercício. Talvez isso venha, né, professor, em relação às academias de ginástica, talvez não tenha essa realidade tão clara, né? Porque eu já falei aqui para vocês que assim, me colocar numa academia em cima de uma esteira a academia é muito seria, difícil. A né? academia seria um meio de condicionar as pessoas para que as pessoas façam as suas atividades, os seus exercícios de maneira prazerosa. E as pessoas acabam executando um exercício muitas vezes a contragosto, que interrompem com frequência e não dão uma sequência na sua vida diária, em casa, no campo, enfim. Esse é um grande problema que entendemos aí a necessidade de mudança de comportamento, tanto de profissionais quanto da população em geral. A atividade ela tem que gerar prazer. Ela tem que ser uma atividade... Não pode ser uma coisa que seja um sacrifício, justamente. né? E mil formas para isso, né? Justamente. Na verdade, as pessoas deveriam fazer algum tipo de sacrifício para poder, a partir daí, fazer o exercício e a atividade física. Sacrifício? Você falou que não podia ser um sacrifício. Não, isso é fundamental. É encontrar vínculo afetivo com a atividade. Isso é fundamental. Por que
As academias têm 70% a 75% de quem está matriculado nas academias tem entre 15 e 25, 27 anos de idade. E por que só se fala em estética na academia? Qual é o vínculo afetivo dessa garotada com o exercício? É o vínculo da estética. É o vínculo afetivo com a estética. Por isso que está cheio de espelho na academia. Não é para ninguém se corrigir, né? Isso é um pretexto. É para as pessoas se olharem, para se contemplarem. E é um momento da estética. Por que as pessoas mais velhas não estão matriculadas nas academias? Porque elas representam a minoria, assim, esmagadora das academias. Porque elas perderam vínculo com essa questão estética. E esse é o único produto que se vende ali. É, o que a gente falou até no final do primeiro bloco, na questão das revistas e a questão dos blogs, que tem aquelas blogueiras lindas, maravilhosas, e que indicam, faça esse exercício, perca a barriga sequinha, não tanquinho, né? O exercício não tem esse fim. Se você perguntar para qualquer pessoa com 50 anos de idade que seja sedentário, você não vai para uma academia, ou se você não faz musculação, que é algo fundamental, musculação não, o exercício de força, que pode ser feito de N formas, com o próprio peso corporal. O exercício de força e o resgate e a preservação da massa muscular, porque quem passou dos 30 anos vem perdendo. É por isso que normalmente você vê mais sobrepeso e obesidade em população com mais de 30 para 40 anos do que nos mais jovens. Esse é um fator central. Então, o exercício de força é um pilar central num programa voltado à promoção da saúde, prevenção de doença e melhora da qualidade de vida. É pilar central. Ele tem que estar presente, mas óbvio que ele tem que estar presente de uma forma que desperte vínculo afetivo. Imagine a seguinte situação. O indivíduo gosta de jogar um tênis de campo. Ele gosta de jogar tênis. Um esporte. Se ele gosta, quando aparece a oportunidade, ele joga, mas ele tem jogado de maneira esporádica. Então, ele é sedentário, mas ele tem um vínculo com isso. Se ele vai para uma academia e começa a fazer exercícios voltados para a estética dele, ele para, como para 100% das pessoas que não querem uma hipertrofia, um volume muscular de estética. Se esse indivíduo eventualmente fosse para lá e tudo o que ele faz é em função do que ele gosta, que é o tênis, Entendi. Ele passa a desenvolver, com esse conjunto de exercícios que ele faz aqui, vínculo afetivo. Isso tem um sentido, tem um significado. Isso é afetividade. Não fica díspare, né? Quer dizer, não fica uma coisa separada da outra. Eu não estou fazendo né? para estética. Quem está fazendo para estética é a garotada. Porque ao momento eu brinco com os alunos, até em sala de aula, eles fazem para apresentar o corpo no sábado à noite, na sexta. Eles apresentam o corpo na balada. Nós já estamos em outra. E o vínculo afetivo precisa ser... Ele já colocou todo mundo. Olha lá, já me colocou também. No mesmo balaio. O momento é outro. Nós precisamos resgatar isso e reencontrar o vínculo afetivo. Para muitos, até você disse do seu caso, eu fiz educação física escolar lá quando criança. Esse é o melhor momento para consolidação de vínculo afetivo. O resto é uma infinidade de medidas, né, que tem a ver com todas as... Quer dizer, todos os espaços e todos os instrumentos e todas as situações que envolvem eventualmente a prática da atividade física e com todos os contextos. Mas existe uma infinidade de ações que podem ser feitas para resgatar o vínculo afetivo com a atividade física. E isso vai tornando a pessoa cada vez mais ativa fisicamente. Sempre com isso. Existem pilares, tem coisa que não dá para deixar de ser feita. Mas diante disso, tem muita coisa que pode ser feita a partir do prazer. Entendi. A partir da busca do prazer. O exercício é rigorosamente para isso. É para sorrir. Né? É para sorrir. É para promover sorrisos. Cada vez mais sorrisos. Quem faz exercício regularmente é mais feliz do que quem não faz. Isso é ciência pura. E falando também na questão do que a gente abordou também no primeiro bloco, a questão das doenças, né? Então, quer dizer, o sedentarismo é uma que leva a todas essas que a gente tem falando, como você disse, a questão da obesidade, o desenvolvimento de uma hipertensão, enfim, o diabetes, né? E isso... Em todas essas, né? O sedentarismo faz parte, né? Ele é um dos fatores desencadeantes. A obesidade, a diabetes tipo 2, né? Não a 1, a tipo 2. A hipertensão, frequentemente o hipertenso é sedentário, né? Enfim, várias patologias aí, elas têm como um dos pilares centrais o sedentarismo. O Cássio falou da questão, por exemplo, você fez a educação física, né, nas escolas, né, que na nossa época, já que você falou da nossa época, né, era obrigatório e aí isso também não era o suficiente para fazer vínculo, né? Mas hoje não é mais obrigatório, não é isso? A questão das aulas de educação física nas escolas? A realidade da educação física escolar mudou completamente, né? Em função até do horário previsto para essa aula.
que é durante o horário, muitas vezes, de aula. O espaço físico destinado à educação física escolar também, em muitas escolas, é precário, em termos de equipamentos, enfim. E essa não obrigatoriedade da disciplina. E isso leva a criança, o adolescente, a não praticar, a não criar esse vínculo afetivo. E com certeza esse indivíduo futuramente, na vida adulta, não vai ter prazer, não vai associar o exercício físico a nenhum das possíveis melhoras, né? Então essa relação está sendo quebrada lá na escola, lá na educação física escolar. E é uma realidade que precisa ser modificada, precisa ser mudada o quanto antes, porque talvez essa previsão que o Cássio coloca de 2030, nós temos um número alarmante aí de obesos. Alarmante, porque você colocou muito alarmante esses dados. E associado a isso, nós vamos ter muitas patologias que estão associadas. O custo social disso vai ser altíssimo. O custo social disso vai ser altíssimo. A questão não é só da pessoa, né? A questão de toda a estrutura de saúde, né? Sim. É isso que a gente está tentando, é isso que você falou, né? Sim, justamente. Esse é o custo social. O custo social da obesidade, ele já é muito grande e em 20 anos, 15 anos, ele vai ser infinitamente superior ao que é hoje. E isso está diretamente relacionado ao sedentarismo, não tenha dúvida, né? Então, esta relação ela precisa ser quebrada, né? Porque as previsões estão aí. E como faríamos, né? A gente apontou algumas questões aqui, né? Por exemplo, essa questão das escolas, né? Dessa não obrigatoriedade do exercício físico, mesmo porque as escolas não estão equipadas. E você mencionou também que hoje é o professor que faz, né? Que ensina alguns exercícios, seria isso? Algumas séries iniciais, inclusive, não foi mais orientado pelo profissional da educação física. E é o que nós estamos colocando, é uma janela importante de aprendizagem motora, de coordenação, enfim, de fazer com que esse adulto tenha a condição motora para realizar suas atividades futuramente. Caso isso não ocorra lá, futuramente esse resgate, essa melhora, ela fica mais limitada, né? Se o indivíduo vem com um repertório motor já da infância maior, ele tem um leque maior de opções de atividade. E eu acho que nós vamos ter uma queda nessa condição de repertório motor pela realidade que a gente observa. Esse fator eu colocaria como um dos principais, a educação física. E a questão hoje da tecnologia, que nos oferece a condição de sedentarismo o tempo todo, né? A escada rolante, o controle remoto, enfim, nós temos o carro que abre o vidro, enfim. Toda a tecnologia... Comodidade, né, tecnológica que trouxe os benefícios, mas também traz, né? Nós nos tornamos mais inativos em função, muitas vezes, disso, né? Por um fator a mais. E associado a isso, que você colocou lá atrás, a questão nutricional, hoje a oferta, ela é muito vasta, né? Onde a gente vai, o apelo para a ingesta, e a ingesta muitas vezes com poucos nutrientes e com muitas quilocalorias, é um fator que, associado ao sedentarismo, a realidade é essa que nós vamos... Mas você sabe o que eu vejo? Por exemplo, a gente falou também nessa questão, por exemplo, revistas, blogs, internet, todo mundo falando da questão da saúde, do exercício físico, jovem nas academias, né, do bem-estar, na beleza física e estética, mas em contraponto a isso nós temos uma outra realidade, né? Então, onde está mascarando isso, né? Onde é que a gente está vendo, quer dizer... parece que as pessoas andam mais, que você falou também não basta só andar, né? Mas a gente não está fazendo mais exercícios? Isso então é um engano que a gente está tendo? Não tá. Porque você fez mostrou estimativas da saúde nossa? Parece que não. Não, né? Pelas pesquisas não. Não tem nessa década mais gente fisicamente ativa do que tinha na década passada, não. Talvez tenhamos mais exposição e mais marketing, seria isso? Provavelmente. As pessoas aparecendo, os raros, né, os poucos fisicamente ativos aparecendo um pouco mais. Né? Na verdade, você tem praticamente a mesma parcela da população que fazia atividade ou exercício antes, é a que faz agora, só que hoje está em ambientes um pouco mais diversificados. A moda, por exemplo, atualmente de corrida. Sim. E muita gente fala, nossa, mas tem tanta gente que antes não fazia tal, e agora está correndo. Muitos desses simplesmente trocaram, né, o tipo de atividade. Eles já faziam parte do contingente minoritário de indivíduos fisicamente ativos. E o quanto isso trouxe de novos, né, praticantes aumentou em 1%, 2% o contingente.
Quer dizer, nós ainda temos muito mais sedentários do que fisicamente ativos. E o problema maior, o contingente, né, o percentual de indivíduos sedentários, ele aumenta na medida em que a faixa etária aumenta. Então nós temos, por exemplo, acima de 50 anos, praticamente 60% da população, 70% da população sedentária. Acima dos 60 anos, isso ultrapassa o percentual de 70%. Entendi. Existe um dado aqui em Ribeirão, por exemplo, de 2008, que já tem uma atualização disso, mas que acima de 55 anos de idade, quando foi feito esse trabalho, 50% da população de Ribeirão Preto tinha síndrome metabólica. 50% das pessoas acima de 55 anos de idade, em Ribeirão Preto, eram portadores de síndrome metabólica, que é uma doença que envolve, é um estado que envolve diabetes, obesidade central, diabetes e hipertensão arterial. 50% da população acima de 55 anos. Isso há 8 anos atrás. Hoje pode ter certeza que nós já estamos com mais ou menos 55% a 60% de quem tem mais de 50 anos de idade doente numa cidade no interior paulista, no estado mais desenvolvido da nação. Mais rico. Pois é. Onde há mais informação, né? E quando a gente faz o levantamento de frequentadores de academia, 5% da população. Nós temos 95% aí fora, né, que não está praticando, que não está... Então, é um número também assustador. 5% para atender aí a população é muito pouco. E aí, reverter esse quadro de 95%, acho que é uma missão nossa também. É uma grande missão. De você levar a informação, conscientização. Entendam o valor do exercício. Muitos até expressam isso, né? Verbalizam, o exercício é importante. Mas a mudança de comportamento, ela vai muito além da simples compreensão da importância. É preciso que a pessoa tenha efetivamente consciência e entendimento do que significa a realidade de funcionamento de um organismo sedentário e de um organismo fisicamente ativo. É absolutamente incomparável, é impossível de comparar. Principalmente para quem tem mais de 40 anos de idade. O exercício assume, para quem tem mais de 40 anos de idade, um caráter de imprescindibilidade. O exercício é imprescindível na medida em que a gente avança na vida. E ele é menos importante para o jovem. Ele é fundamental para todo mundo. Mas à medida em que a gente envelhece, ele é cada vez mais imprescindível. E ele é cada vez menos praticado. E é onde as doenças crônicas não transmissíveis aparecem. Portanto, são doenças oportunistas. Que poderiam ser evitadas. E que o comportamento determina o conjunto de hábitos de vida. Eu costumo dizer que essas doenças são, na grande maioria delas, na grande maioria dos indivíduos portadores delas, são doenças de opção de vida. Eu optei pela doença. Da nossa sociedade moderna, né? E da nossa sociedade moderna. Conjunto de comportamentos. Mas existe possibilidade da tecnologia, do desenvolvimento, de tudo isso ser um grande aliado à prática. Eu não sou alguém que compactua muito do discurso de que a tecnologia, o desenvolvimento, nós temos mais obesidade, por exemplo, nas regiões sul e sudeste do que comparando norte e nordeste. O desenvolvimento, isso foi tornando as pessoas mais sedentárias, mas na verdade isso tudo pode ser um grande aliado para que as pessoas sejam menos inativas, né, e sejam consequentemente mais ativas. O que deveria ser o grande aliado vem sendo, na verdade, o grande vilão, né? Na verdade, o que está acontecendo? Nós não estamos sabendo efetivamente como usar, como utilizar esse conjunto de condições favoráveis para nosso bem-estar, para que a gente pudesse aumentar a prática. Isso vem se tornando algo desfavorável. Ensinar mais as pessoas sobre isso. Quantos de nós opta pela escada rolante? A escada rolante está ali, mas quantos de nós opta pela escada rolante e não pela escada comum? Eu, por exemplo, não uso a escada rolante de forma alguma. Mas por que a pessoa opta pela escada rolante? Por que o carro não pode ficar 100 metros e deixa a vaga que está mais próxima para quem vai chegar tarde, para quem vai chegar depois? Isso passa até por uma questão de cidadania. Cheguei cedo, o carro longe. Dá um programa, questão de vaga, vai para outro programa. Fica melhor, deixa a outra vaga. É verdade. O tema é longo. Isso estimularia a atividade física, né? Esse tipo de ação. O nosso programa está no fim, mas acho que assim, foi muito bacana o nosso bate-papo. Acho que nós vamos voltar a fazer novos, entre aspas, nesse sentido, né? Até como
como um alerta, né? E tentar contribuir, né? Não sei, né? Para mais uma conscientização, enfim, nessa questão de comportamento e tentar mudar, né? Essa ideia só da estética, do exercício físico como estética, mas da questão da saúde, né? E qualidade de vida. Professor Cássio, muito obrigada. Emerson, também muito obrigada pela presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço, estamos sempre à E disposição. o convite já fica feito para um próximo debate aqui. Tá aceito, completamente aceito. Muito obrigada. Ok, obrigado. O Entre Aspas fica por aqui e até semana que vem.